Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e hoje vamos falar, sobre uma ferramenta essencial, para qualquer estudante ou pesquisador, o fichamento. Você já ouviu falar sobre essa técnica? Se não, fique tranquilo, pois vou explicar tudo, de maneira clara e prática, ok? Bom, vamos lá? Afinal, o que é fichamento, Primeiramente, vamos entender o que é um fichamento. Como o próprio nome sugere, o fichamento é uma técnica que consiste em formatar textos em fichas. Mas o que isso significa na prática? Significa que você vai pegar um texto extenso, e em vez de lidar com ele inteiro, de uma vez, livros, artigos, relatórios, você vai dividi-lo em pequenas partes, ou fichas, destacando os pontos mais importantes. Por exemplo, você vai pegar o livro, como esse que eu tenho em mãos aqui, Você vai fazer a leitura, ok? Então, eu, por exemplo, eu tenho a mania, o costume, de quando eu leio, grifar, sublinhar com a caneta ou lápis, aquilo que eu considero mais importante. Então isso já é uma parte do fichamento, A diferença é que ao invés de deixar no livro, você vai transportar para essa ficha. Essa ficha, você adquire ela em qualquer papelaria, infelizmente não tem um modelo aqui para ilustrar, mas ela é como se fosse uma folha A4, pela metade, pautada, A folha não é tão fina quanto uma folha A4, é como se fosse uma cartolina, mas é a metade de um sulfite, um A4, pautado, Então ali você vai transportar o que eu sublinhei aqui, transportar para essa ficha, Essa citação, Você vai fazendo a leitura e transcrevendo, fazendo a leitura e transcrevendo aí. Então, essa técnica ela é super prática, pois facilita a organização, das informações. Imagine ter que fazer um trabalho acadêmico e precisar consultar várias fontes. Com o fichamento, você reúne todas as citações importantes, análises e ideias principais em um só lugar. Isso economiza tempo e facilita a consulta, durante a escrita do seu trabalho, Então, como eu falei, você vai transcrever para essa ficha, isso se você fizer de forma manual, Se você adquirir a ficha, que tem o formato de metade de uma folha A4, na espessura de uma cartolina, pautada, então você vai estar com a ficha na mão e transcrevendo. Hoje, com a tecnologia que nós temos, talvez você nem use a ficha, você pode transcrever direto para o Word, por exemplo. Então você vai fazer a leitura e transcrever no Word e arquivar isso. O princípio, a ideia é a mesma, arquivar para quando você precisar consultar isso, tá fácil ali para você, eu mesmo não uso fichamento, tanto que eu nem tenho modelo para mostrar para vocês, mas já usei bastante. Hoje o que eu faço? Eu leio e sublinho a parte importante, conforme as leituras, e depois eu venho aqui no Word, aqui, digito e salvo esse arquivo, Quando eu precisar consultar ou fazer alguma produção textual, que eu preciso daquelas fontes, eu transcrevo para o trabalho que eu estou fazendo, ok? Então, qual que é a utilidade disso, O fichamento ele é especialmente útil na construção de trabalhos mais densos, que exigem muitas leituras prévias. Por exemplo, se você está escrevendo, uma dissertação ou uma tese, precisará ler muitos livros, e artigos. Isso é fato, Então, fichar essas leituras ajuda a manter todas as informações organizadas e acessíveis. Citações e análises em fichas, Eu vou falar de citações, que é o mais comum. Porém, não existe só citação direta, citações diretas, entre aspas, Mas também existe, essa é uma forma de fichamento, fichamento de citação. Ou pode ser também fichamento de resumo, pode ser um fichamento de resenha, e por aí vai. Então, existem diferentes, tipos de fichamento. Mas uma das formas mais comuns
é fichar, né, as citações mais relevantes do texto, citações. Nesse modelo, né, você escreve as citações diretas, né, entre aspas, né, do texto em tópicos. Então você vai colocando em ordem, né, sequencial os tópicos que você considera como importante da leitura feita. Lembre-se, né, de seguir as regras da norma ABNT, né? Isso é importante, incluindo a transcrição literal do trecho, o nome do autor, né, o ano de publicação, né, e a página de onde a citação foi retirada, né? Feito isso, está aí pronto a citação, né? Ou fichamento, melhor dizendo. Isso garante que você mantenha a integridade das informações e evite plágio, né? Vamos a exemplo prático, vamos ver aí, né? Então, vamos ver um exemplo para entender melhor, né? Suponha que você está lendo um livro, né, sobre educação e encontra uma citação interessante. Ó, eu coloquei aqui, por exemplo, abre aspas, né? Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Fecha aspas. Aí, entre parênteses, se coloca lá o autor, né, o sobrenome do autor, primeiro, Freire, o ano de publicação, 1996, e a página de onde se tirou essa citação, por exemplo, página 47. Pronto, está feito um fichamento. Agora, vamos fichar isso, né, da seguinte forma, entender melhor assim, ó. Então você vai fichar a citação da seguinte forma. Primeiro, autor, Paulo Freire, no caso, então você vai colocar o sobrenome, Freire, caixa alta, né? Caixa alta é letra maiúscula, né? Segundo passo, né? É o ano de publicação, 1996, da obra que você está lendo. O terceiro passo é o número da página, página, por exemplo, página 47, como eu falei aqui. E por último, né? O último passo, o passo 4, a citação propriamente dita. Então está lá, entre parênteses, entre aspas, melhor dizendo. Educação não transforma o mundo, educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo, fecha aspas, né? E por aí vai, né? Então eu vou ilustrar aqui melhor, né? Vou compartilhar uma tela que talvez ilustre bem o que está se pretendendo aqui. Olha só que interessante, né? Então aí na tela você tem aí, está subdividido em tópicos, né? Então tem, no caso aí eu coloquei, foi colocado, melhor dizendo, né? Dentro dos quadradinhos aí, escrito assim, o primeiro quadrado tá a fonte, né? Castells Manuel, né? É o nome do autor, Redes de Indignação e Esperança, Movimentos Sociais na Era da Internet, é o título da obra. Rio de Janeiro, a cidade, né, que foi publicado, lugar que foi publicado. Zahar, né, que é a editora, e o ano que é 2013. Então, é o cabeçalho, né, do fichamento. Então, todas as leituras que você fizer agora, por exemplo, a citação você vai escrevendo ou digitando logo abaixo. Por exemplo, aí, ó, entre parênteses, né, tá a primeira citação, Castells, né, o sobrenome em caixa alta, né, o ano da publicação, 2013, e a página de onde foi retirada essa citação. Outro de baixo, uma sequência, né, também abre aspas, né, fecha aspas, e o que você reservou como citação entendida como importante na sua leitura. Também está lá, Castle 2013, página 66. E assim você vai construindo o seu fichamento. A lógica disso é que você vai arquivar, né? Quando você precisar transcrever isso para o seu trabalho, fica mais fácil do que voltar ao livro, né? Talvez ficaria mais fácil, né, do que voltar ao livro e procurar, né, onde que estão. Você pode também direto no livro, né? Se você grifar direto no livro, mas tem gente que não grifa, né? Tem gente que prefere conservar. Eu rascunho muito, né? Eu rabisco muito as minhas publicações. Então, eu uso os dois formatos, tanto em arquivo assim, né, fichamento, quanto na própria bibliografia, né? Mas são tudo técnica, né, para facilitar a nossa vida de leitura, né, ou de pesquisa aí. Bom, então, além das citações diretas, né, você também pode fazer fichamentos com suas próprias análises, né, e interpretações do texto, né? Isso é muito útil, né, para desenvolver seu pensamento crítico e organizar suas ideias. Lembrando que se você fizer isso, é,
você fizer essa análise, né, interpretação, passa a ser um fichamento de resenha, né. Bom, e qual que é a importância do fichamento, né, para a pesquisa no caso aí? Então, o fichamento ela é uma ferramenta poderosa para quem está envolvido em pesquisa acadêmica. Ele ajuda a manter o foco, a organizar o material de estudo e a evitar a perda de informações importantes, né. Além disso, né, facilita, né, a elaboração de referências, né, e bibliografias, que são partes essenciais de qualquer trabalho acadêmico, ok? Então, para finalizar, né, concluindo aí, eu quero destacar que o fichamento não é apenas uma técnica para estudantes. Ele pode ser usado por qualquer pessoa que deseja, né, organizar, né, informações de maneira eficiente, seja para um projeto profissional, né, um estudo pessoal ou mesmo para a leitura de um livro. O fichamento é uma ferramenta valiosa, né? Então, se você ainda não utiliza essa técnica, sugiro que comece a experimentar, né? Tenho certeza de que vai perceber a diferença na organização e na qualidade do seu trabalho. Espero, né, que este vídeo tenha sido útil para você. Se gostou, né, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, né, para mais dicas sobre estudos e organização, né? Até a próxima. Forte e caloroso abraço.